Então, conversando em fundo em absorção atômica utilizando a fonte de linhas, no caso a lâmpada de cátodo oco, então vai levar em conta então algumas observações aqui. A absorção de átomos de concomitantes, o que significa isso? É uma interferência causada pelas sobreposições de linhas analíticas. Ela é rara de ocorrer, como já falei em outras aulas. Ela ocorre normalmente quando a linha primária de um analito coincide com a linha secundária ou terciária de um interferente. E isso normalmente se dá quando uma quantidade é significativamente alta desse elemento. Aí eu tenho uma leitura maior do que deveria ter. Quando isso acontece, eu sempre tenho que fazer o que? Trocar a linha de leitura. E aí sim eu faço a correção. Já a absorção, no caso de elementos concomitantes, eu posso verificar a troca de linhas. Quando tem uma absorbância de elementos concomitantes que são, por exemplo, de moléculas não degradadas na matriz, no caso na chama, no atomizador, eu posso corrigir com uma lâmpada de deutério esse fundo, ou com efeito Smith-Heft, ou correção de Zeeman. Efeito Zeeman. Então, como eu falei, não podem ser corrigidas utilizando deutério quando tem uma sobreposição de linhas, mas elas podem ser corrigidas com o efeito Zeeman, tá? O efeito Zeeman é baseado em quê? Você vai ter uma fragmentação da radiação, no caso, utilizando o magneto, você tem uma fragmentação e aí você tem um sinal fragmentado. Olha, por exemplo, o resultado que nós temos aqui. Uma molécula diatômica, o PO. PO ele é muito possível em solos ou em matrizes que possuem uma grande quantidade de fosfato. E eu estou fazendo a leitura então de cádmio. O sinal do cádmio é 228.802, tá? Então o cádmio está nessa região aqui. E aqui eu tenho o fundo estruturado. O que é o fundo estruturado? É um fundo que não é contínuo, tá? Então eu tenho o cádmio, tá aqui, junto com o sinal do PO, tá? Com o campo magnético e sem o campo magnético ligado, ou seja, sem o corretor de Zeeman ligado. Sem e com. Sem é o azul, que tá aqui por trás. Com é o vermelho. E a diferença tá aqui. Tá? Essa é a diferença. Então, o fundo contínuo ele pode ser corrigido automaticamente, como eu falei. A correção automática baseada no fundo tem uma relação que o sinal chega em tempos diferentes. Todos os eventos espectrais simultâneos e contínuos que podem ser observados na faixa espectral, tais como ruídos da lâmpada ou absorvância de fundo, são eliminados automaticamente no absorção atômica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com corrente contínua. Tá, aqui eu tenho absorbância e o analito. Tá, isso aqui é analisando de modo geral o resultado. Nós temos aqui o analito que está num tempo diferente do fundo. Então aqui está o fundo, aqui está o analito. Então, de acordo com a leitura, eu corrijo o fundo e sobra só o analito, tá? Em função do tempo. A absorção por átomos concomitantes. O que acontece? Se o elemento concomitante possui mais do que uma linha de absorção na mesma faixa espectral que chega ao detector, a razão da sensibilidade das linhas pode ser usada como uma relação. Por exemplo, o ferro e o zinco, tá? Eu tenho uma amostra que eu quero determinar o teor de zinco na amostra, só que esse local, por exemplo, esse solo, é rico em ferro. Se eu for analisar de modo geral, o que acontece? A linha secundária do ferro interfere na linha primária, na linha do zinco. Essas duas linhas são concomitantes. Se eu for analisar ferro em presença de zinco, eu vou usar a linha de 213.907.
Se eu for usar o zinco em presência de ferro, eu tenho que usar uma outra linha para evitar essa concomitância, tá? Essa leitura junta. Linhas de absorção que não se sobrepõem com os pixels não causam problema. Por exemplo, cobalto, níquel, cromo, níquel e ferro. Não tem nenhuma linha que se sobrepõe, então não existe problema nessas análises. Então, cobalto, níquel, cromo, ferro, não existe problema de sobreposição de linhas. Quando o fundo é descontínuo, isso acontece de que modo? A absorção das moléculas gasosas, tá? A molécula gasosa ela absorve tanto para movimentos vibracionais, transacionais, estiramentos de ligações. Então, o fundo ele está sendo lido junto com o analito, tá? Aí é feito o quê? Algoritmos que corrigem isso. Então aqui eu tenho o 0,1 ml de solução de chumbo, 283,306 nanômetros a leitura, chama acetileno. Então aqui está o analito e aqui é o fundo, tá? Então eu corrigi o fundo automaticamente, só sobrou o sinal do analito, sem correção, com correção. Bismuto em presença de OH, bismuto e OH. Se você analisar aqui, a gente vê que a leitura do bismuto ela está pegando o bismuto e o OH. O que acontece? Em função do tempo, esses sinais eles são separados. Então aqui eu tenho o sinal total, né, do bismuto. Aqui está a linha dele 306,772. Corrigindo o fundo, só fica o sinal do bismuto e o OH é eliminado, tá? ETAS. Poucas moléculas diatômicas ocorrem em temperaturas acima de 2000 graus Celsius. Como já citei anteriormente, PO ele acontece quando tem uma matriz rica em fosfato. NO normalmente é uma matriz rica em proteína. SiO uma matriz rica em sílica e CS uma matriz rica em enxofre, tá? Normalmente a absorção molecular pode ser separada no tempo, tá? Uma vez que o analito ele é lido em tempos diferentes do sinal da matriz, tá? Do efeito, do caso das moléculas diatômicas. Quando isso não acontece, eu posso fazer o quê? Eu posso simular a matriz, tá? Por exemplo, com sílica, é feita uma leitura, o equipamento guarda o sinal que é dado e a partir de matrizes quadráticas é possível fazer uma correção matemática para que eu tenha a retirada do sinal de fundo. Então existem artigos científicos que já foram feitos com isso. Então aqui eu tenho exemplo de análise, né, o alumínio e ferro. Quais são as aplicações? Como foi falado, a avaliação do origem do petróleo cru, tá? Utilizando a determinação de níquel e vanádio e a espectrometria de absorção atômica de alta resolução com corrente contínua. Então a relação entre níquel e vanádio está relacionada com a origem geográfica do petróleo. Então existe uma diferenciação entre o petróleo brasileiro e o petróleo venezuelano devido à fonte e à origem geográfica. Normalmente o petróleo brasileiro é encontrado no oceano, né? E já o petróleo da Venezuela é encontrado em áreas que não são oceânicas. E também o solo é diferente. Então aqui eu tenho as porfirinas, né? Que são os principais componentes. As porfirinas elas possuem estruturas com vanádio e níquel. Então essas porfirinas elas estão presentes no petróleo e aí é possível verificar o que? Por exemplo, uma relação de vanádio níquel maior que 3, ou material orgânico marinho ou rochas carboníferas em ambientes marinhos. Entre 1,9 ele é um misto entre marinho e continental, e menor que 1,9 é o material orgânico terrestre. Então esse petróleo aqui é de origem marinha,
Esse aqui é um petróleo de origem marinha e continental, e esse petróleo de origem terrestre. Então tem uma diferenciação entre o tipo de porfirinas que existem. Então aqui eu tenho o petróleo venezuelano e aqui eu tenho o petróleo brasileiro, tá? Então tem outras análises também que podem ser feitas, né? Por exemplo, modificações químicas utilizando forno de grafite para análise de processo, né? De melhoria na forma de análise. Então tenho aqui o fundo estruturado, podem ver que é um fundo estruturado junto com o sinal. Esse fundo estruturado, então eu simulo o que é feito aqui, uma correlação de fundo estruturado. É analisado o silício e o fosfato. Esse silício e fosfato, ele é simulado, né, a queima do material rico em silício e fosfato, sem a presença do analito. Se registra os sinais dos fundos estruturados, né, de moléculas diatômicas, e depois se corrige esse fundo do todo. Então aqui eu tenho a análise total e eu vou reduzir o fundo estruturado que foi simulado. Então sobrou o ferro e o antimônio apenas para serem quantificados. Então existem várias e várias técnicas interessantes a serem utilizadas a espectrometria de absorção atômica de alta resolução com corrente contínua. Cada vez mais publicações, uma vez que é uma técnica que não é tão antiga, é uma técnica mais recente e ela tem uma melhor exatidão. Então vamos lá em relação às considerações finais, tá? Visibilidade de toda a região espectral e sistemas de correção de fundo eficientes. Ela é extremamente eficiente para correção de fundo. Potencial para análise multielementar simultânea, competitividade com ICP-OS. Então, futuros equipamentos poderão ser utilizados com um multiplicador, um policromador no final, para que eu possa utilizar esse tipo de sistema similarmente ao ICP-OS, uma vez que o ICP-OS ele tem um custo elevado para análise, o custo do argônio é muito alto, tá? Adaptação de softwares comerciais, eu posso fazer correção de fundo automática, então tem um montão de coisa que pode ser feita para melhorar a análise utilizando a espectrometria de absorção atômica de alta resolução com corrente contínua.